Por isso que ele é heterodoxo, entendeu? Porque ninguém pensa em botar um cupim na panela de pressão e ainda falar, vai ficar bom? Vai ficar bom. Então, primeiro eu cozinho na panela de pressão, bota ele metade da panela de água, né? Metade para cobrir uma boa parte do cupim, bota uma pimenta de dedo de moça, corta no meio, tira só a sementinha para não ficar muito ardida, 4 dentes de alho, uma folha de louro e um punhadão de sal grosso. E bota para cozinhar na pressão uns 40 minutos. Abre a panela com todo cuidado, colocar embaixo da água fria até sair a pressão toda. É bom repetir sempre, porque isso aí já causou acidentes que a gente não quer. E aí espeta com garfo. Se ainda faltar, fecha a panela de volta e cozinha mais 10 minutos. Ele pode variar um pouco dependendo da idade, etc. e tal. Quando ele estiver macio, ele vai estar macio e uma parte importante da gordura derreteu, ficou na água. Essa água depois a gente vai ter que desprezar. Uhum. Tira da panela, coloca numa tábua e corta em fatias de 1,5 cm até 2 centímetros. E aí você tem duas opções. Se estiver fazendo churrasco, está com a churrasqueira com a brasa no jeito, você vai colocar na brasa depois de cozinhar. Então ele vai dar aquele tostado, aquela gordura vai ferver, vai tostar, vai fazer aquela casca deliciosa. Ou você pode cortar em pedaços um pouco menores e colocar numa frigideira, um pouquinho só de óleo no fundo, uma frigideira que o resto ele vai derreter da própria carne e você tosta de todos os lados. É maravilhoso. Um cupim desse com uma boa farofa e um chimichurri, que os argentinos falam que é argentino, os uruguaios juram que é uruguaio, mas enfim, um bom chimichurri, essa carne, esse cupim heterodoxo, cozido depois grelhado, é uma delícia, seja como entrada, como prato principal, e depois à tarde, o Felipe Bueno já sabe, né? É aquela rede, né? Aquela rede. Ele já está esquentando a rede, viu, Wessel? Já está esquentando a rede, né? Porque rede fria é um horror, né? É um horror. Não, rede fria não dá, né? Maravilha, olha, adorei esse heterodoxo desse cupim aí, muito bom para variar. E amanhã o Wessel traz outra receita brilhante e favorita. Espetinhos de alface. Alface, Oba. claro. Tchau, até Tchau. amanhã. Wessel. Tchau. 12h58. Tribuna Band News FM Fortaleza. O Campeonato Brasileiro está chegando na sua reta final e as emoções só aumentam. Quarta-feira, o Fortaleza tem mais um grande desafio. Fora de casa, o Leão vai em busca de 3 pontos para sua permanência na Série A. Corinthians e Fortaleza. Todas as emoções você acompanha a partir das 19 horas, aqui na sua Tribuna Band News. Oferecimento Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transportes por correias. Água mineral Serra Grande. Saúde que jorra da pedra. Sou Energy. Economia, garantia e orçamento justo. Apivida faz bem pra você. Normatel faz a sua obra acontecer. Grupo Viper. Vigilância, terceirização de mão de obra e gestão condominial. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. SP Super, a gasolina aditivada que te leva do comum ao super especial. Desafio de peso forte Nissan. Pesado para a concorrência, leve para seu bolso. Cervejaria Turati, onde acontece o melhor happy hour de Fortaleza, com várias promoções. Já pensou em morar pertinho da Beira-Mar? Então venha para o Believe da R Miranda. São modernos apartamentos com 2 e 3 quartos numa localização incrível. Num condomínio clube com piscina, fitness e até um super escritório para coworking. E acredite, tudo isso de uma forma que você pode pagar, sem burocracia. Isso não existe. Venha conhecer o Believe neste final de semana, dias 9 e 10, na Lopes Imóveis, na Rua Oswaldo Cruz 800. Informações no 3198-6666. Incorporação no R8 da matrícula 44230 do cartório de imóveis da 4ª zona. Valor à vista da unidade 704, R$490 mil, com 54,58 metros quadrados. Entrega prevista para julho de 2022. Ser destaque no mercado e ter alto desempenho acadêmico requer dedicação, persistência e a melhor pós-graduação para você. O mestrado em Direito com ênfase em Relações Privadas da Unicet é o único do Ceará com este eixo temático, além de contar com uma extraordinária equipe docente formada por 15 professores doutores. Não perca tempo. Inscreva-se até 18 de novembro. Informações 4006-7666. unicet.com.br.
milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora na tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró. Oferecimento Apvida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Olá, gente, muito boa tarde a todos vós. Nessa quarta-feira, dia 6 de novembro, começa mais uma edição do programa Voz no Rádio. A gente está começando o mês de novembro, mas em compensação está terminando esse ano de 2019. A gente já está no finalzinho desse ano, mas a gente ainda reserva muita coisa de programação, de cultura, de inovação para esse resto de ano. A prova disso é a nossa convidada, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Mas antes, faço questão de apresentar a repórter Flávia Bessa, que divide a bancada aqui comigo. Tudo bom, Flávia? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, John. O tema do programa de hoje não poderia ser mais atual, né? Com certeza, a gente vai abranger cultura, diversidade, representatividade, direitos humanos. Então vai ser uma pauta bem diversificada, bem rica, e com certeza vai ser mais rica ainda com a participação de vocês, público, porque quem participa do programa, ouvindo a gente, pode interagir através das nossas redes sociais. No caso, no Instagram, nós vamos fazer uma cobertura com os melhores momentos do programa. Só nos procurar em @SomosVozOficial. No Facebook também tem a live do programa. O programa na íntegra fica disponível lá. Só seguir também @SomosVozOficial, página Voz. E claro, no nosso WhatsApp. O número é DDD 85 98154 3814. Manda a tua pergunta, manda o teu áudio, manda a tua interação pra gente. Antes de começar o programa de vez, obviamente, temos as nossas rodadas de notícia com Daniel Rocha. Manda lá, Daniel. 1h03, os vereadores de Fortaleza devem analisar em até 60 dias o relatório do CREA Ceará, que avalia a conduta do engenheiro responsável pela reforma do edifício Andréia um dia antes dele desabar. 9 pessoas morreram na queda do edifício e outras 7 ficaram feridas. O Conselho havia divulgado que o relatório seria elaborado em até 15 dias após o desabamento, mas o prazo acabou se estendendo e não foi divulgado nenhum detalhe à imprensa. O resultado pode ou não suspender o profissional das suas atividades. Os casos de sífilis adquiridas aumentam no Ceará. Há 5 anos, a taxa de detecção da doença era de 7,6 casos a cada 100 mil habitantes, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. O número chegou a 41,7 no ano passado. De 2010 até setembro deste ano, o Ceará soma 10.794 casos aqui no estado. Seu caminho. No seu caminho, neste momento, a Avenida Júlio Ventura, no sentido centro-aldeota, está com um trânsito bastante complicado da rua Barão de Alencar até a rua Doutor José Lourenço. Band News. Tempo. Em Fortaleza, céu com poucas nuvens, agora à tarde. Temperatura na casa dos 30 graus. 1h05, eu volto com você, Jonathan. Você está ouvindo Voz, na Band News FM. Obrigado, Daniel. Bom, como a própria Flávia Bessa tinha feito a introdução antes da entrada do Daniel, hoje o nosso programa vai falar de diversidade, vai falar de representatividade, de direitos humanos e principalmente de cultura. Isso porque ontem nós comemoramos no dia 5 o Dia da Cultura Nacional, cultura brasileira, e o nosso país, Brasil, é um repleto de várias representações artísticas. E isso também diz respeito a vários públicos que procuram essas representações.
E falando nisso, o nosso estado, Ceará, tem a honra de receber pela 13ª vez o Festival Foreign, festival que busca ter uma representatividade maior para o público LGBT. É o Festival de Cinema e Cultura de Diversidade Sexual e de Gênero. Acontece desde 2007 e a gente recebe hoje, para falar do evento, a coordenadora do Festival Foreign, está ativa no festival desde 2008, ela que é a Labelle Raybon. Tudo bom, Labelle? Tudo bem, boa tarde, João, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Flávia. Labelle. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma pergunta. O Labelle tem uma experiência pessoal, o nome? Olha, eu sou muito fã da cantora Patti LaBelle, mas a escolha foi uma escolha partilhada com uma amiga há alguns anos atrás e tem a ver com a música La Bella Luna, do Engenheiros do Havaí, e não com a música do Alceu, que é uma outra referência muito corriqueira, né? Creio que as pessoas perguntam muito isso, né? Sim, perguntam muito. E o Rainbow é do festival. Rainbow é do festival. Rainbow é um partner da vida, da luta, do ativismo. Então, ele faz parte da minha vida até no nome. Certo. Você tem um trabalho na militância muito forte em relação aos direitos, ao público LGBT. E isso agora está... Agora não, né? Já faz um tempo, desde 2008, como citado antes. Você tem esse trabalho, uma ramificação no Festival Foreign. E nesse ano, o Festival Foreign, para quem quiser acompanhar, começa nesse dia 8, no Centro Dragão do Mar, e dura 4 dias, não é isso? O festival? 7 dias. São 7 dias de evento. Isso. E são muitas coisas. Eu fiquei sabendo que teve um número muito alto de produções de curtas e longas-metragens inscritos. Vai ter exibição, vai ter premiação, vai ter também festa, vai ter palestras. Me explica pra gente o que é que o Festival Foreign destina pro público nesse ano. Olha, o Festival Foreign, né, o Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, primeiro dizer que nesses 13 anos é um festival que, para além de existir aqui na cidade, no estado e no nosso país, é um festival que ano após ano se aproxima cada vez mais das lutas sociais. O Foreign, ele é para além de um simples evento. Ele é para além de uma simples mostra competitiva de cinema. Ele é uma janela com diversas linguagens e um espaço para a luta e resistência dos movimentos sociais, sobretudo da população LGBT, com relação à cidadania, a direitos e à dignidade dessa população que é tão estigmatizada nesse país. Nessa terceira edição, né, o Foreign chega com uma mudança, inclusive, no nome. Né? Ele passa a ser Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, compreendendo aí esse cenário nefasto que o nosso país passa atualmente, né, de ataque às políticas públicas, de extremo desrespeito à cidadania da nossa população LGBT, sobretudo das mulheres, quando a gente identifica aí os índices de feminicídio e de LGBTcídio. Então, essa estratégia é a estratégia que o Foreign apresenta nessa 13ª edição, não é? O festival que sempre trabalhou e sempre pautou as questões de gênero, a partir desse ano demarca de forma mais evidente, né, essa perspectiva, esse olhar, esse foco sobre as questões de gênero que, de forma muito estratégica, também vem sendo desvirtuada publicamente na mídia, né? Não dá para a gente falar de algo que não existe. Então, a gente está falando, sim, de amor, de diversidade, de orgulho, mas sem esquecer o cenário em que a gente está inserido, que é um cenário onde a gente precisa ainda enfrentar o LGBTcídio, enfrentar o feminicídio, enfrentar o racismo. Então, nesses 7 dias... nos próximos 7 dias, a cidade vai estar mais colorida com toda a programação do festival, e aí a gente pode também detalhar alguns outros pontos no decorrer do programa. Certo. Em relação à programação, você falou num ponto muito importante que tem, obviamente, a opção cultural,
que não deixa de ter, claro, o seu papel de resistência. Mas é claro que junto a isso tem também eventos, tem palestras, tem oficinas. E então, dentro dessas outras atividades, porque o Foreign tem até uma imagem, para algumas pessoas, mais voltada ao cinema. Então, para dar um complemento a essa questão das lutas, da representatividade, da diversidade, o que é que ainda o festival pode oferecer ao público em relação à conscientização? Nossa mostra audiovisual competitiva e as mostras paralelas estão lotadas de filmes, de produções, não só nacionais, mas internacionais de outros países. Tem aí mais de 100 países envolvidos nessa seleção de filmes. Foram mais de 500 filmes inscritos para a mostra competitiva, né? A gente está aí com 30 curtas e 6 longas-metragens concorrendo ao Troféu Elke Maravilha em 13 categorias. E o festival ele se fortalece muito esse ano, não só na perspectiva do cinema, né? Do cinema colorido, mas nas outras linguagens também. Né? Nessa perspectiva de gênero, esse ano o For Rainbow inaugura um programa novo na sua programação, que é o Feminino Plural, onde nós reunimos não somente as mostras audiovisuais, mas outras ações de debates, de seminários, de workshops, de produções voltadas para essa pauta de gênero. Né? Então a gente vai ter aí, nas tardes do festival no Dragão do Mar, uma série de mostras, né? A Mostra Alencarinas, com produções de diretoras cearenses, Mostra Jurema, com produções indígenas, a Mostra Lugar de Mulher é no Cinema, que é uma mostra convidada da Bahia, e aí também demarca a parceria do festival com outros festivais mundo afora, e isso nos fortalece muito nesse momento atual. A mostra Lilás, né, com produções e temáticas lesbianas, e os shows, as festas, as celebrações, tem sido um forte agregador dentro da programação do festival. Né, o nosso público a gente considera como um público extremamente fiel, mas que ano após ano a gente encontra com novas figuras, novos atores que se somam também à realização do festival. Esse ano, o 3º encontro estadual de cultura acontece também na programação do festival, debatendo a arte e a cultura como estratégia de enfrentamento à violência. Então a gente traz nesse encontro alguns produtores, né, e produtoras culturais aqui do Ceará que foram vítimas de violência LGBTfóbica e, em alguns casos, até institucional, para debater essa questão e tentar construir redes e estratégias de enfrentamento a esse cenário. Uhum. Agora, nesse ponto que você falou dos filmes que vão participar das mostras competitivas, que vão ser exibidos também no Festival For Rainbow, uma coisa que eu achei interessante é que realmente há um grande número de produções participando. Eu fico querendo entender como é que é feita a curadoria de todos esses filmes, porque não são só do Brasil, né? São produções estrangeiras também. Então, como é que é feito esse trabalho de curadoria para selecionar os filmes e ver os mais indicados, para também atender a perspectiva até de diversidade, para atender a variedade de público que o festival oferece? É um trabalho árduo, que começou há 3, 4 meses atrás, quando a gente abre o processo de inscrições, né? E depois dessas mais de 1.500 inscrições, é feito um filtro a partir de uma curadoria parceira do festival, que esse ano a gente contou com o Adjafre, o José Adjafre, o Rick Mastro, que mora na França, inclusive, e a Polly D. As 3 figuras ligadas ao cinema, né, e ligadas à cultura e as nossas questões LGBTs fizeram aí a análise, viram filme a filme e fizeram a análise para selecionar de forma representativa, inclusive, considerando questões étnico-raciais, a própria diversidade dentro do contexto da população LGBT, uma diversidade regional também, compreendendo o tamanho do nosso país, né, e os cenários que a gente vivencia, e de outros países também, né, sempre
pautando pelo respeito à diversidade, e que a gente possa também exibir histórias e narrativas positivas na tela do cinema, né? É um cenário e um contexto muito difícil para essa população, porém existem histórias, existem narrativas que nos orgulham e falam da importância da vida das pessoas LGBTs. Certo. E uma... Ainda falando na programação, o Fall Rainbow é o maior evento de cultura LGBT gratuito do país, né, Labelle? Então, por ser acessível, o festival acaba alcançando muita gente. Então, qual seria a importância de eventos artísticos gratuitos como o Fall Rainbow? Total. É necessário que a gente fale sobre isso, inclusive. O festival, nesses 13 anos, conseguiu chegar nesse patamar de maior festival nesse formato no Brasil. Porém, ele é dessa forma porque a gente não abre mão de fazê-lo, mesmo nesses tempos difíceis, onde a gente tem pouquíssimos apoios. Então, muitas vezes já foi dito pra gente: por que vocês não cobram entrada? Por que não vende ingresso? Essa não é a nossa ideia, nunca foi. A gente acredita no acesso à cultura e à arte de forma gratuita, livre e o mais diversa possível. Então, fazer essa edição tem sido fundamental para a gente compreender da necessidade desses espaços, né? E de que forma a gente consegue fazer esses espaços existirem, acontecerem, ano a ano, né? E aí o festival ele acontece esse ano, mais uma vez, de forma ainda mais colaborativa. Se não fosse nossa equipe de produção aguerrida, resistente de luta, que ano a ano se soma nessa empreitada corajosa e coletiva, e outros parceiros que a gente vem aí nesses 13 anos de trajetória somando forças, não seria possível. Com certeza. Agora, Labelle, uma pergunta é que eu, vendo o release da programação desse ano, eu vi que vão ser 6 filmes que irão concorrer ao troféu El Que Maravilha. Esse troféu, no caso, ele inaugura esse ano? Vocês já tinham antes um outro troféu ou ele já começa nesse ano, essa modalidade? O troféu El Que Maravilha, ele passou a premiar a nossa mostra competitiva na edição passada, né? Na verdade, desculpa, na 11ª edição. Uhum. Já são 3 anos com o troféu El Que Maravilha premiando a nossa mostra competitiva. Mas por que esse troféu El Que Maravilha, né? Na verdade, a El Que, ela tem uma trajetória de muito mais tempo com o festival. Né? Ela é, inclusive, nossa madrinha, né? A madrinha do festival, a eterna madrinha. E foi uma grande incentivadora, uma grande colaboradora que sempre acreditou na proposta do festival e na ideia da celebração da vida, da diversidade e do orgulho. E enquanto esteve com a gente por várias edições, foi uma figura que sempre nos fortaleceu muito, mesmo à distância, e ainda fortalece. Com certeza. A gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui do programa Voz no Rádio. Na volta tem mais papo com a Labelle, tem mais interação com o público, certo? Aguarda um momento que a gente volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Carinho e cuidado, sempre de braços dados, com a sua visão. Praticidade para marcar consultas, exames, cirurgias, tudo em um só lugar. CGV Oftalmologia, nossa visão é você. CGV Oftalmologia, nossa visão é você. Na CGV, a gente cuida da sua visão. E a nossa visão é você. Avenida Santos Dumont 2456, 18º andar, 3081-6400. Responsável técnico Dr. Eugênio Gifone, CRM 6762, RQE 2324. Olá, mi amor. Que tal comer um autêntico chorizo na parrilla hoje? E esse portunhol, Jorge? Jorge não, Jorgito. O menu Del Primo é assim, conquista todo mundo. Entrada mais prato principal mais sobremesa por apenas R$ 67 por pessoa. Aproveite, diariamente no jantar do Cabanha Del Primo. Nobre é o seu momento. Jardins Open Mall e Shopping Rio Mar. Graças, Jorgito.
muito saboroso. Verde mar, é bom poder te ver toda manhã sob o céu azul. Sobre essas varandas, por essas esquinas, do alto desse mirante, minha fortaleza quero admirar. Vejo a branca vela da jangada no mar. No céu desse mar vou morar, olhando daqui de cima. Eu vejo a cidade se iluminar, esse é o meu lugar. A vida daqui é mais bela, diferente de tudo que há. Um jeito melhor de viver, esse é o meu lugar. Rooftop Canuto 1000, o mais surpreendente Mota Machado no melhor lugar do Meireles. Valor à vista a partir de 2.405.500, referente à unidade 201, coluna 1, com 231,53 metros quadrados, precificado na tabela vigente do corrente mês do presente ano. Empreendimento com incorporação registrada no R03 da matrícula número 44047 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de Fortaleza, Ceará. Um jeito melhor de viver, esse é o meu lugar. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta para o segundo bloco de Voz no Rádio, com muito papo sobre diversidade, representatividade, direitos humanos, movimento LGBT, com nossa querida Labelle Raybon, falando do 13º Festival For Raybon, que acontece em Fortaleza, vai acontecer agora dia 8, sexta-feira, de duração de 7 dias, programação totalmente gratuita, só chegar lá no Centro Dragão do Mar, confere as exposições de filmes, tem feira também, tem show, então um evento bem badalado, confere, e ela vai falar ainda mais sobre For Raybon, mas primeiro tem a nossa rodada de notícias com o Daniel Rocha. Manda, Daniel. 1h22, o DECOM aponta variação de até 135% no preço de produtos antes da Black Friday. O levantamento foi realizado em 6 sites de e-commerce mais utilizados pelos consumidores para compras online, de acordo com o Ministério Público do Ceará. Micro-ondas, televisores e caixas de som são os produtos que possuem maiores variações expressivas. Segue para a Câmara dos Deputados o projeto de lei que confere ao município de Sobral, na região norte do Ceará, o título de Capital Nacional da Educação. A proposição, de autoria do senador Cid Gomes, do PDT, foi aprovada ontem na Comissão de Educação do Senado Federal. O município está em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Seu caminho. Neste momento, a Avenida Padre Antônio Tomás está com trânsito lento nos dois sentidos, né? Entre a rua Vicente Leite até a rua Joaquim Nabuco. Se for passar por esse trecho, precisa ter paciência ou então procure outra alternativa. 1h24, eu volto com você, Jonathan. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Obrigado, Daniel. Labelle, na pergunta anterior da Flávia Bessa, ela tinha falado sobre a questão do festival ter uma dimensão muito grande de conteúdo e ainda ser gratuito, né? Isso acaba dando até crédito à questão da democratização do acesso ao cinema, um ponto que foi tocado recentemente como tema da redação do Enem. E assim, a palavra acessibilidade acaba sendo muito ampla e engloba, claro, vários significados. Dentro da temática LGBT, quais são as demandas em termos de acessibilidade, de procura dos produtos culturais voltados ao público LGBT? Olha, a pauta acessibilidade é, por si só, uma pauta que não deve ser compreendida como uma pauta complexa, né? Muitas vezes se fala da dificuldade em garantir a acessibilidade. Mas a acessibilidade, ela precisa ser percebida como na perspectiva do respeito e da garantia do bem-estar, né? Se a gente pensar, por exemplo, muitas vezes a grande visibilidade em torno da pauta de acessibilidade, ela está em torno das questões com pessoas com deficiência, né? É sempre a primeira lembrança.
Mas a gente precisa entender que essa questão da acessibilidade, ela perpassa, inclusive, pela democratização do acesso, né? Você ir ao cinema, simplesmente. E aí, indo ao cinema, a gente precisa perceber como é que esse cinema vai nos receber, como é que um teatro vai nos receber, como é que os espaços vão nos receber, né? Quando a gente está falando de população LGBT, por muitas vezes a gente, para além das questões do espaço físico, a gente vai encontrar aí algumas grandes dificuldades e barreiras com relação à própria discriminação mesmo, por orientação sexual e identidade de gênero. Conseguimos identificar, perceber pessoas gays, pessoas lésbicas em diversos espaços. Agora, travesti, transexual, onde é que a gente encontra? Onde é que a gente vê? Qual é o lugar da travesti nessa cidade e nesses espaços todos? Né? Quem é que ainda não consegue adentrar esses espaços? Né? Para além da pauta toda da problemática de vida e dos direitos da população LGBT hoje no Brasil, tem essas questões que, por muitas vezes, são consideradas como besteiras ou privilégio. Né? A gente não está falando de privilégio, ninguém está pedindo privilégio. A gente está falando de respeito, de cidadania, de vida digna. E isso é básico, isso é mínimo, é como garantir a acessibilidade para as pessoas. Certo. Agora, uma pauta interessante é que, inclusive, olhando na página do For Rainbow no Facebook, havia banners que anunciavam que ia ter filmes que abordavam a temática bi, a temática trans, a temática homo. E aí você também citou uma amostra de filmes mais voltados ao universo feminino. Então, essa questão de talvez possa ser considerada acessibilidade, mas também de representatividade. Isso também a democratiza muito no sentido de acesso ao público ao cinema, de ele se ver se representado, de ele ver a sua história ali sendo narrada. Isso também é um critério positivo quando se trata de acessibilidade? Muito, completamente. Inclusive porque cada vez mais a gente identifica e ouve do público do próprio festival, né? Que fica muito feliz quando se vê na tela. Fica muito feliz quando se vê representado na programação e numa programação que está cada vez mais diversa. Está cada vez mais falando de todo mundo mesmo. E a gente precisa fazer dessa forma. Né? Diversidade é isso. São as nossas diferenças. E trabalhar essas diferenças compreendendo que as nossas diferenças elas não são defeitos. Né? E se não são defeitos, elas não podem ser tratadas de forma pejoritária, pejorativa, não é? Então, dentro do festival, a nossa programação, não só de filmes, mas como de ações paralelas, ela vem nessa pegada. Né? A gente, inclusive, tem uma mostra específica trabalhando essa questão da acessibilidade, uma mostra acessível, né? Labelle, segundo a Ancine, ainda dentro dessa perspectiva de acessibilidade, a gente viu que 93% dos cinemas dos municípios do Ceará não tem sala de cinema. Então, esse dado é bem alarmante, né? Essa concentração acaba refletindo em outros aspectos do audiovisual, como na produção local e nacional de filmes. Então, quais são os principais desafios de fazer cinema no Ceará e no Brasil? Olha, fazer cinema, muitas vezes, quando a gente fala de fazer cinema, lembra-se logo do custo, né? Sempre são cifras, quando a gente fala de longa-metragem, por exemplo, são cifras bem vultuosas. E aí também tem o debate de que o cinema é uma linguagem elitista. Mas a gente tem percebido nas narrativas do cinema novo cearense, brasileiro, enfim, que se pode fazer cinema de formas muito mais fáceis, né? De formas muito mais criativas e representativas. A gente tem aí uma enxurrada de filmes que representam o nosso Nordeste brasileiro, que representam a nossa população negra, que representam a população LGBT. Cada vez mais a gente vê isso. E foi uma grande dificuldade, inclusive, na seleção dos filmes, porque é muito filme, né? O que a gente precisa entender é o acesso do recurso público para produzir essas obras. Esse ainda é um grande dificultador. Por muitas vezes, a gente tem que fazer a chata, bater na porta, ir para a rede social, publicizar
uma situação que já existe, que já é notória, mas a gente precisa meter o dedo na ferida. Agora, um ponto interessante é que, inclusive, o Voz está muito atento a movimentações culturais aqui da cidade. O Voz é um portal de histórias, mas em termos de movimentação cultural, a gente tem prestado atenção em alguns pontos, aqui no caso Carnaval Cultural, o Casa Vândala, que já foram matérias aqui do nosso site. E uma demanda que muitas pessoas, produtores culturais, falam é que a temática do faça você mesmo, de você tomar as rédeas da circulação de cultura aqui no estado, envolve até uma certa fraternidade, porque muitas vezes o produtor que consegue expor a sua obra, ele não conseguia esse espaço em canto nenhum. Então, quando tem espaços mais autônomos, como Carnaval Cultural, tem agora Casa Absurda, e aí as pessoas têm essa possibilidade de expor o seu trabalho lá, para elas é uma satisfação enorme, porque às vezes não conseguem em lugares mais consagrados. O Forable, ele também dá essa possibilidade de pessoas que estão começando a trabalhar com cinema e com outras formas de arte, de exporem, porque tinham dificuldade de colocar em outros lugares? Completamente. Isso acontece já há bastante tempo nas nossas mostras, né? A gente sempre valoriza as produções cearenses, as produções nordestinas, sobretudo. E para além do cinema, a gente tem, por exemplo, uma feira empreendedora LGBT que já acontece há vários anos dentro do festival. E esse ano acontece novamente com 25 empreendedores LGBTs da cidade, com diversas produções voltadas para a temática LGBT. E as produções de outras linguagens. A gente valoriza muito a nossa galera aqui da terra, né? Então, nessas outras linguagens tem performances, tem dança, tem espetáculos, tem show. Então, tem uma galera que a gente considera... não é nem uma família, mas para além disso, assim, é um clã, é uma equipe, uma galera massa que se soma todo ano. E essa galera costuma sempre também valorizar outras figuras. A gente sempre pensa em quem a gente precisa que esteja ali no palco, que esteja na tela, que esteja na galeria, na exposição. Quem são as figuras que ainda não chegaram nesse espaço? Quem de novo, né? Quem é o produtor, que é a coisa nova que está surgindo, que vale a pena ser divulgada. Eu creio que seja isso, né? Novamente a questão da acessibilidade povoando dentro dos eventos culturais. Agora, uma coisa interessante é que o público ele também é um criador ali do evento. Então tem gente que entra como público no Forable e depois já volta como expositor. Creio que também tem essa acessibilidade, não é isso? Acontece muito. De um ano para o outro, isso geralmente acontece. Tem algum caso específico que você possa citar? Olha, ontem a gente recebeu um presente lindo lá na produção. Vou até para fazer propaganda aqui de alguma forma. É um parceiro nosso que já foi expositor, né, da nossa feira de empreendedores LGBTs. E ontem entregou pra gente uma série de bottoms da Elk e do festival. Hoje ele tem um empreendimento dele, mas é uma figura super parceira que está sempre indicando pra gente outras figuras que estão fazendo arte e cultura na cidade, que podem chegar e somar a contribuir na feira. E isso estimula muito uma galera nova que está muitas vezes desesperada, sem saber como que vai fazer para pagar os boletos no fim do mês, por conta da questão da empregabilidade, e acabam optando por começarem seus negócios, né? De forma inicial e tudo, às vezes, na grande maioria das vezes, a partir da solidariedade de outras figuras, né? E a gente costuma valorizar e contribuir muito com esses processos. Acaba se formando uma rede de parcerias, né? Isso é uma coisa que fica unida até mesmo fora do festival, quando tem outros eventos aleatórios ao Forable, né? Da mesma dimensão. Como eu falei anteriormente, o Forable ele é para além de um evento. Então, de um ano para o outro, é esse espaço de ativismo, de luta, de resistência, onde a gente vem sempre somando forças umas com as outras, né? Tem coletivos de arte na cidade que a gente sempre está muito próximos e próximas nessa pegada, nessa perspectiva de fortalecer, porque a gente tem lado, né? E o nosso lado é o lado da vida, é o lado do amor, é o lado da luta, é o lado do glitter, do brilho, da alegria. O mundo está ficando muito pesado, muito obscuro, e a gente precisa vencer aí com a nossa luz, com o nosso brilho,
Então, é do lado de cá que a gente vai se somando, criando as nossas estratégias de dominar o mundo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, Labelle, é possível a gente encontrar hoje, e eu falo isso no papel de leigo realmente, a gente encontrar representantes do movimento LGBT, pessoas que estão dentro desse escopo, ocupando papéis dentro da produção do cinema diversas, ou a gente ainda enxerga muito aqueles mesmos lugares, né? Você sempre vai encontrar muitas vezes no maquiador, em alguém que está fazendo outro tipo de estigmas, né? Isso, exato. A gente consegue ver isso. Iguinho, segura só tua pergunta, porque a gente vai pro segundo intervalo, mas na volta. Responde na volta, sim, tá certo? E com certeza você, público que tá assistindo o programa, interage com a gente também, que você também faz parte da nossa bancada. Voz no Rádio vai pro intervalo, mas volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. O Apvida se dedica sempre a cuidar do seu bem-estar. Por esse motivo, todos os serviços da Apclínica Padre Antônio Tomás foram transferidos para a Apclínica Barão de Studart. Assim, além dos serviços já existentes, a unidade também oferece pediatria e alergologia pediátrica. As mudanças são pensadas para atender você da melhor forma. Mais informações em apvida.com.br ou no aplicativo. Para a vida ser plena, faz bem ter Apvida. Opinião FIEC. Sou Dana Nunes, continuarei no sistema FIEC fazendo parte da nova gestão, sob a liderança de Ricardo Cavalcante. Novos desafios surgirão, com a visão de fortalecer cada vez mais os nossos segmentos industriais, fortalecer a interiorização, olhando para o IEL Ceará, que tem um potencial enorme de trabalhar fortemente a educação executiva, desenvolvimento empresarial, trilhas de carreiras. Novos desafios surgem, mas estamos preparados para atender esses novos desafios. Opinião FIEC. Já pensou em morar pertinho da beira-mar? Então venha para o Believe da R Miranda. São modernos apartamentos com 2 e 3 quartos numa localização incrível. Num condomínio clube com piscina, fitness e até um super escritório para coworking. E acredite, tudo isso de uma forma que você pode pagar, sem burocracia. Isso não existe. Venha conhecer o Believe neste final de semana, dias 9 e 10, na Lopes Imóveis, na Rua Oswaldo Cruz 800. Informações no 3198-6666. Incorporação no R8 da matrícula 44230 do cartório de imóveis da 4ª zona. Valor à vista da unidade 704, R$490 mil, com 54,58 metros quadrados. Entrega prevista para julho de 2022. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz no Rádio para o nosso terceiro bloco. Conversa com Labelle Raybon, coordenadora do Festival For Raybon, ativista militante dos direitos LGBT, para falar aqui do For Raybon, Festival For Raybon, mas tudo que envolve diversidade, cultura, respeito, diversidade de gênero, direitos humanos, claro, com participação aqui do nosso repórter e do Igor, que está fazendo aqui, coletando as imagens que vão ser divulgadas pro Instagram do Voz. Só conferir, somos Voz Oficial, nosso Instagram tem sempre os vídeos feitos pelo Igor. O Igor, ele fez uma introdução bem interessante aqui. Eu queria que o Igor voltasse, porque não deu tempo ainda de responder no segundo bloco. Fala aí. Beleza. Estava perguntando aqui para a Labelle como é que a gente encontra hoje em dia a presença de alguém que é dentro desse escopo do LGBT, dentro da produção, já que a gente está falando de cinema também, em outros cargos, vamos dizer assim, em outros momentos ali de produção, que não sejam naqueles, como você mesmo colocou, aqueles estigmas que a gente já tem, você vai encontrar no maquiador, ou em alguém que está na produção, enfim. É uma realidade ainda muito difícil, né? E aí, muitas vezes, vai ser preciso um festival como o For Rainbow para a gente poder encontrar pessoas LGBTs, inclusive em cargos de chefia, né? Em cargos de coordenação, em cargos de direção. No For Rainbow a gente tem a Verônica Guedes, que é uma mulher lésbica, bissexual. Eu, que sou coordenadora, travesti, negra. Tem outras pessoas. A gente tem até, acho que, cota hétero, né, dentro do festival, porque a equipe é quase que majoritariamente LGBT. Mas a gente não vê isso em outros festivais, em outros eventos, em ações culturais.
pelo Estado e pelo Brasil, né? A gente sabe que dentro da população LGBT hoje, a população de travestis e transexuais é a mais estigmatizada, que enfrenta aí o pior cenário de vulnerabilidade social, inclusive quando a gente vai falar de empregabilidade. O festival, ano a ano, gera pelo menos 100 empregos diretos e indiretos, e essa é uma preocupação nossa. Quem a gente está contratando? Quem realmente está precisando estar nesse espaço? Não só para ter um salário durante o período de realização do festival, mas pelo aprendizado e pela representatividade. Porque essa equipe ela também precisa ser representativa, né? A gente precisa colocar essa questão na pauta, né? E aí um recadinho, assim, amiguinhos, amiguinhas da cultura, vamos dar uma olhadinha aí na seleção, né? Quando for fazer uma seleçãozinha, quando for pensar na indicação do amiguinho e da amiguinha que a gente vai indicar. Por muitas vezes, a pauta era de que a população LGBT, travestis, transexuais, não tinha capacitação profissional, não tinha formação profissional. Mas a gente tem visto que cada vez mais essa galera está adentrando aos espaços de formação, às universidades, às faculdades, estão passando nos vestibulares, estão fazendo capacitações técnicas, cursos técnicos, e a galera está capacitada. Se a questão era a capacitação, a galera está capacitada. Mas ainda encontra a barreira do preconceito e da discriminação nos RHs das empresas, na hora que o currículo chega, na hora da seleção. Então, isso é um cenário que não é muito diferente no cenário da cultura. Ainda existe, né, essa questão toda, e é um desafio. E o For Rainbow ele se coloca nesse cenário para colocar essa questão também no debate. Certo, a gente vai dar prosseguimento ao papo já já, porque tem mais rodada de notícias com o Daniel Rocha. Fala, Daniel. 1h42, a companhia KLM reduz de 4 para 3 o número de voos partindo de Fortaleza rumo a Amsterdã, na Holanda. Com a mudança, que vale a partir do dia 14 de janeiro, os voos de terça-feira são suspensos. A companhia aérea informou que as mudanças ocorrem em virtude de movimentações sazonais da malha viária e disponibilidade de frota para os mais de 165 destinos pelo mundo. Mais de 5 bilhões de reais devem ser injetados na economia do Ceará com a liberação do 13º salário neste ano. O resultado equivale a aproximadamente 15,6% do valor do Nordeste e 22,4% do Brasil, de acordo com o Diese. Seu caminho. No seu caminho, a Avenida Governador Raul Barbosa está com trânsito bastante complicado ali na proximidade à BR-116, e também o trânsito continua no Viaduto do Macro e também na Alberto Craveiro. Se for passar por esse trecho, tenha paciência ou então busque outra alternativa. Agora, 1h43, eu volto com você, Jonathan. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Obrigado, Daniel. Bom, a gente volta ao nosso papo com a Labelle, mas volta também com interação aqui no Facebook, não é isso, Flávia? É isso mesmo, John. Aqui no Facebook do Voz, o PP do Cipó dos Anjos mandou um boa tarde, meus parabéns, que Deus abençoe vocês todos, amigos e amigas. Obrigada, PP, continua acompanhando a gente, continua todo mundo, estamos no Facebook, somos Voz Oficial. Certo, somos Voz Oficial no Facebook e também no Instagram, acompanha a nossa cobertura também. Agora, Labelle, você falou um ponto interessante, é que o público LGBT está conseguindo ele se colocar dentro de alguns espaços, né? No caso, o espaço acadêmico e com muita luta ainda o espaço empresarial, mas ainda tem a barreira. Parece que a questão da meritocracia não facilita para as pessoas que mesmo estudando, mesmo se esforçando, ainda não conseguem um espaço dentro do mercado de trabalho, não é isso? Tem essa dificuldade, essa barreira. Existe. Essa barreira é uma barreira real, é uma barreira que já existe há muito tempo, há 500 anos atrás, né? Esse negócio nasce da colonização, né? Isso é uma questão histórica, é uma dívida histórica com essa população. Então, é necessário ainda a gente adentrar esses espaços e compreender que é disputa, né? É disputa de classe, é disputa política. E nesse nosso momento atual isso se acirra ainda mais. Porém, a gente consegue perceber diante
dos dados de campanhas que tem aumentado, né, a visibilidade não só dessa situação toda, dessa situação problemática, mas de experiências positivas, né, de que as empresas estão contratando, apesar das dificuldades, mas estão contratando. Então, é um cenário que aponta ainda já aponta para alguns horizontes. Então, é seguir na luta, seguir na resistência. E aí eu queria até fazer uma pergunta que, no caso, você também tem um trabalho que é de assessora técnica da Coordenadoria de Diversidade Sexual da Secretaria Municipal de Fortaleza. Então, como é que no caso, um trabalho que eu creio que é feito dia após dia, estão atendendo muitas demandas do público LGBT, eu creio, de toda a cidade. Então, como é que você trabalhar aqui dentro dessa cidade tão grande que ainda tem muitas questões a resolver para democratizar a participação do público LGBT aqui na capital? É um trabalho difícil, né? Porque a gente não está desassociado do restante do país e do estado e das outras questões. Porém, um trabalho feito de forma estratégica na perspectiva da garantia da cidadania, né, e da garantia dos direitos humanos na cidade de Fortaleza. A Coordenadoria da Diversidade tem um equipamento dentro da sua política, da execução da política para a população LGBT, que é o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que é o espaço onde acolhe a população LGBT vítima de violência, né, ou negação de direito por orientação, devido à orientação sexual ou identidade de gênero. O centro ele funciona no centro da cidade, né, e acolhe essa população que chega até lá com uma equipe multiprofissional de psicólogos, de assistente social, de educadores, e desenvolve na cidade, para além do atendimento a essa população, diversas ações educativas, formativas. O centro tem um grupo de apoio específico voltado para a população trans, travestis e transexuais, que acontece 2 vezes ao mês na Biblioteca do Lô Barreiro, em parceria com a Secretaria de Cultura, e um grupo de estudos, onde as pautas da população LGBT são debatidas mensalmente, onde um especialista, uma pessoa que estuda essas questões, faz um debate com a cidade. Então, a grande dificuldade nesse trabalho é, por muitas vezes, fazer as pessoas entenderem, né, a necessidade de um trabalho como esse ainda existir. Né? As pessoas ainda precisam de acesso à política pública, precisam de acesso à garantia de direitos, precisam de vida digna, precisam de cidadania. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. E aí, a coordenadoria, coordenada pela Deijane Souza, hoje, né, vem fazendo esse trabalho arduamente nessa pegada, nessa perspectiva da garantia do acesso à cidadania e do respeito às pessoas. E vocês, no caso, fazem um trabalho que é voltado para toda a cidade, mas tem tem regiões aqui da cidade que necessitam de mais cuidado para que esse trabalho faça acontecer? Fortaleza hoje a gente pode considerar como uma megalópole, né, imensa. E aí as regionais 5 e 6, que são as maiores regionais hoje na cidade, são as que a gente identifica, a partir dos dados de atendimento, como as com a população mais vulnerável na cidade, né? São as regionais onde a LGBTfobia está mais demarcada. Entendi. No caso, já são as áreas mais periféricas, né? Por exemplo, já tem a área do Regional 5, já é mais Siqueira. Isso, Regional 5, Siqueira, 6 Messejana, Conjunto Palmeiras. São as maiores regionais da cidade, que reúnem aí cada uma pelo menos mais de 15, 20 bairros. É muita gente e é onde não só a LGBTfobia, mas outras situações, né, de vulnerabilidade estão demarcadas. Certo. A gente volta ao nosso papo com a Labelle Rainbow no próximo bloco, o quarto e último bloco. Aí, no caso, vai ter dicas. Para você que quiser participar do Festival for Rainbow, a Labelle vai dar a dica do que vai ter logo na estreia. Então, fica atento. Participa também interagindo com a gente no nosso programa no Facebook, no Instagram. E é isso, a gente volta já.
Tribuna Band News FM Fortaleza. O Apvida se dedica sempre a cuidar do seu bem-estar. Por esse motivo, todos os serviços da Apclínica Padre Antônio Tomás foram transferidos para a Apclínica Barão de Studart. Assim, além dos serviços já existentes, a unidade também oferece pediatria e alergologia pediátrica. As mudanças são pensadas para atender você da melhor forma. Mais informações em apvida.com.br ou no aplicativo. Para a vida ser plena, faz bem ter Apvida. O Campeonato Brasileiro está chegando na sua reta final e as emoções só aumentam. Quarta-feira, o Fortaleza tem mais um grande desafio. Fora de casa, o Leão vai em busca de 3 pontos para sua permanência na Série A. Corinthians e Fortaleza. Todas as emoções você acompanha a partir das 19 horas, aqui na sua Tribuna Band News. Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transportes por correias. Água mineral Serra Grande. Saúde que jorra da pedra. Sou Energy. Economia, garantia e orçamento justo. Apvida faz bem pra você. Normatel faz a sua obra acontecer. Grupo Fighter. Vigilância, terceirização de mão de obra e gestão condominial. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. SP Super, a gasolina aditivada que te leva do comum ao super especial. Desafio de peso forte Nissan. Pesado para a concorrência, leve para seu bolso. Cervejaria Turati, onde acontece o melhor happy hour de Fortaleza, com várias promoções. O Senai Ceará concede descontos especiais para cursos ofertados ao trabalhador da indústria. 10% de desconto a partir de 3 matrículas. 15% de desconto para 5 ou mais matrículas. Quanto mais colaboradores matricular, maior o desconto. Saiba mais sobre a promoção em www.senai-ce.org.br ou pelo telefone 85-4009-6300. Senai Ceará. Qualificação profissional transforma. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano Maclarte? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano Maclarte também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas, você tem seguros de vida, viagem, residencial e empresarial. A corretora Caltabiano Maclarte trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em www.caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano Maclarte. Nessa marca, você pode confiar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta para o nosso último intervalo, nossa conversa com Labelle Raybon, mulher travesti negra que coordena um dos maiores festivais de cultura, de diversidade sexual e de gênero do país. Festival For Raybon, está na sua 13ª edição, e a gente está falando não só de Festival For Raybon, mas também de diversidade, de cultura, de respeito à diversidade de gênero aqui no estado do Ceará. E, bom, para começar, a nossa convidada, ela também tem um trabalho, que a gente está falando aqui de cinema, mas ela não passou impune disso porque ela foi estudante de documentário, não foi, Flávia? É isso mesmo, João. Eu fiquei sabendo por aí que, além do Festival For Rainbow, você também esteve aí estrelando um documentário, né, Labelle? Conta como é que foi isso. Isso, é um documentário da Isabel Nobre, né, e uma iniciativa dos alunos do curso de produção audiovisual da Fábrica de Imagens. E recebi o convite dos alunos, eles me apresentaram a proposta de roteiro, é um doc-fic. Achei incrível a proposta e topei de imediato, porque é necessário a gente construir narrativas como a minha, como de outras meninas travestis, transexuais, homens trans, pessoas LGBTs, para o cinema, né? Então, foi. E o documentário conta a tua história, tem o teu nome, como é que é? O documentário tem o meu nome, é o curta Labelle, são 16 minutos, uma produção da Isabel Nobre, e conta um pouco da minha história de vida e trajetória de luta e ativismo e dos desejos para a vida. E para quem ficou curioso, para conhecer e acessar o documentário, como é que a gente faz? Felizmente ele já está no YouTube. É só acessar lá, curta Labelle, direção Isabel Nobre, que você acha direitinho. Primeira dica cultural aqui da Labelle Raybon. Mas, Labelle, sexta-feira, dia 8
aqui de novembro, começa o Festival For Rainbow. O festival tem início às 15 horas no Centro Dragão do Mar. Para quem quiser já chegar logo na estreia, dedica aí o que é que vai ter de atração. Tudo, vai ter muita coisa. A gente, na sexta-feira, tem 2 grandes atrações, programações que a galera deve marcar presença e vai lotar aquele Dragão do Mar, que é o lançamento mundial do filme Madame Camille Cabral, do André da Costa Pinto. E logo em seguida, né, a gente passa para a área externa ali do Dragão, que é a Arena do Dragão do Mar, com o esperado show O Nascimento de Vênus, do cantor Felipe Cato, que se soma a esse festival esse ano e traz aí toda uma construção, um trabalho na pegada e na perspectiva do festival. Dias Mulheres Virão. É só chegar lá mesmo no Dragão, já tem ingresso, como é que vai ser a distribuição de... O filme será às 19h, a sessão de abertura da nossa mostra competitiva e do festival. Os ingressos devem ser distribuídos na bilheteria do Dragão pelo menos 1 hora antes. E o show do Cato às 22 horas. Isso. E aí vai ser no anfiteatro? E que ponto vai ser do show? No palco do festival, na área externa, ali em frente aos cinemas. Uhum. Labela, então, quer dizer que vai ser do dia 8 ao dia 14 de novembro, certo? Isso, de 8 a 14 de novembro no Dragão do Mar. Além das mostras audiovisuais, a gente vai ter uma exposição de artes visuais com curadoria da Marina de Botas. A exposição se chama Eu Também Sou Uma Forma de Perigo, com trabalhos de mulheres artistas cearenses. A gente tem oficinas já logo no final de semana, então as inscrições estão abertas. Vejam aí o formulário de inscrição nas nossas redes sociais e site. Logo em seguida a gente tem encontro estadual de cultura, a gente tem performances, a gente tem show todas as noites. E aí, antes de encerrar, pedir aqui uma força também para um outro parceiro nosso que nesses 13 anos não seria possível fazer o festival se não fosse o coletivo As Travestidas, que por muitas vezes, quando o festival estava passando por dificuldades, enfrentando aí a dificuldade de fazer, esse coletivo se somou e ainda se soma nessa luta para fazer o festival, para resistir culturalmente nessa cidade, e hoje passa também por dificuldades. O nosso querido, celebrado Festival das Travestidas, ele não acontece esse ano também pela realidade da dificuldade de conseguir apoio para fazer, mas é um coletivo de luta, aguerrido, resistente, e vai fazer sua mostra. Ele não vai acontecer como um festival, mas acontece como mostra de 28 de novembro a 1º de dezembro no Porto Dragão. Inclusive, a Mulher Barbada, Rodrigo Ferreira, já esteve aqui no programa, participou aqui com a gente. Quem quiser conferir a entrevista dele, tem no nosso podcast do Voz, também tem a live no nosso Facebook, tá? Agora, Labelle, só queria agradecer pela sua presença aqui. Eu acredito que ficou ainda muito assunto para conversar. Obrigado mesmo. Obrigada, tem muita coisa para conversar, volta outras vezes a chamar, e aí o convite fica feito. Mas deixa só a dica de onde encontrar o Festival For Rainbow nas redes sociais e em site. forrainbow.com.br é o nosso site, Facebook e Instagram, Festival For Rainbow. Certo, e você pode encontrar a conversa com a Labelle Rainbow nosso Facebook, a live vai ficar disponível, você pode assistir quantas vezes quiser. Sexta-feira, nosso podcast é liberado no Spotify, Deezer, Google Podcast e Cashbox. Tá lá todo editadinho para você conferir a conversa. E na segunda-feira, as imagens do Igor de Mello vão estar lá no nosso Instagram, @SomosVozOficial. Encerro hoje mais uma edição do programa Voz no Rádio. Eu, Flávia Bessa, Igor de Mello aqui com a gente. E Labelle Rainbow, obrigado a todos que acompanharam. Boa quarta. Você ouviu Voz da Band News FM. Oferecimento Apvida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Band News. Tempo.